A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Seguimos na nossa série. Ainda tem jeito. Este é o devocional número 2 com o tema Ainda tem jeito. Hoje o Espírito Santo quer falar diretamente sobre casamento. Vivemos dias em que muitos olham para o casamento como algo descartável. Quando surgem crises, a primeira opção é desistir. Mas a Bíblia nos ensina que Deus é especialista em restaurar alianças quebradas. Talvez o amor esfriou. Talvez o diálogo acabou. Talvez a confiança foi ferida. Talvez o silêncio tomou o lugar da oração. Mas o céu nos trouxe aqui para declarar: ainda tem jeito. Já imaginou duas pessoas sentadas na mesma casa, mas vivendo em mundos diferentes? Dividem o teto, mas não dividem mais o coração. Conversam apenas o necessário. Dormem na mesma cama, mas já não caminham na mesma direção. Aos olhos humanos parece o fim, mas aos olhos de Deus é um campo pronto para a restauração. Vamos à leitura do texto bíblico. Malaquias capítulo 2 verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai o vosso espírito e não sejais desleais. Só livro de Malaquias foi escrito em um período de decadência espiritual. O povo havia retornado do cativeiro. O templo estava de pé, mas os corações estavam longe de Deus. Havia culto, mas não havia compromisso. No capítulo 2, Deus confronta sacerdotes e o povo, especialmente na área da aliança conjugal. Os homens estavam sendo desleais às suas esposas, tratando o casamento com desprezo e tentando espiritualizar decisões carnais. O tema central aqui é fidelidade à aliança. Deus deixa claro: o casamento não é apenas um acordo humano, é um pacto espiritual. Vamos nos aprofundar em alguns pontos do texto. Primeiro ponto: o Senhor odeia o divórcio. Deus não odeia pessoas. Ele odeia a ruptura da aliança, porque toda quebra de aliança gera feridas profundas, especialmente quando envolve família, filhos, destino. O texto revela o coração de um Deus que ama o compromisso. Segundo ponto: cobre de violência a sua veste. A veste simboliza a aliança. O casamento deveria ser proteção, mas quando há deslealdade, aquilo que deveria aquecer passa a ferir. Violência aqui não fala apenas de agressão física, mas de abandono emocional, desprezo, indiferença. Terceiro ponto: guardai o vosso espírito. Deus aponta para a raiz do problema. Antes da separação externa, há uma separação interna. Quando o espírito não é guardado, o coração se afasta e o relacionamento adoece. Um erro que cometemos quando ignoramos esse texto. O erro é tratar o casamento apenas com soluções humanas, enquanto ignoramos a dimensão espiritual da aliança. Tentamos consertar com orgulho, com silêncio, com ameaças, com fuga, mas alianças espirituais só se restauram com arrependimento, humildade, oração e submissão a Deus. 3 bênçãos profundas que Deus revela nesse texto. Primeira bênção: Deus ainda restaura alianças quebradas. Não existe casamento impossível para Deus. Existe casamento sem Deus. Quando o Senhor entra no centro, Ele cura o que foi ferido e reconstrói o que parecia acabado. Segunda bênção: Deus transforma corações antes de transformar histórias. Antes de mudar o outro, Deus muda nós. Quando o espírito é guardado, o diálogo volta, o respeito cresce e o amor é reacendido. Terceira bênção: ainda tem jeito, porque Deus honra a aliança. O que foi consagrado a Deus não está perdido. Mesmo que hoje haja dor, há esperança. Jesus é a maior revelação da aliança. Ele se entregou por amor, foi fiel até o fim, e nos ensinou que o amor verdadeiro permanece mesmo quando dói. Se hoje seu casamento está ferido, ou se você conhece alguém nessa situação, receba essa palavra. Ainda tem jeito. Volte à aliança, volte à oração, volte ao centro da vontade de Deus. Deus te abençoe. E seguimos juntos em mais um devocional com Deus.